ao zero. Então o juro vai ficar na lua, vai demorar muito, a ponto de transferir renda brutalmente. É o que eu falo aqui. Nós saímos de uma dívida de 800 bilhões para quase 5 trilhões, o que nos custa hoje, todo ano, 400 bilhões de reais em juros, que é uma loucura. Quando você vê que um programa social custa 30, 40 bilhões, você gasta 10 vezes mais fazendo transferência de renda por falta de coordenação de política monetária e fiscal. Um grande liberal, o Alexis de Tocqueville, fez essa análise lá atrás do antigo regime, o que aconteceu na França, como a França se perdeu com o poder centralizado, com a administração centralizada, como ao mesmo tempo degeneraram a democracia, entre aspas, né? Quer dizer, supostamente era uma revolução em nome do povo, de cunho democrático, e de repente ela degenera no jacobinismo, que é o totalitarismo, porque a máquina continuava centralizada. Você tirou o rei, mas botou o Robespierre. Continua a máquina cortando cabeça do mesmo jeito. Até cortaram do Robespierre também. Aí depois o povo sai procurando um imperador e acha o Napoleão. Então, essa degeneração do sistema político, essa corrupção de uma democracia ou de um sistema político e, ao mesmo tempo, essa estagnação econômica e o desastre nas finanças públicas, isso é um fenômeno histórico, antigo. Ele continua produzindo vítimas. A União Soviética, mesma coisa. A União Soviética, mesma coisa. Se desintegrou, exatamente, se corrompeu totalmente o sistema, degenerou politicamente e a economia estagnou. Então, cai o poder central, colapsa, implode o poder central. Então, isso tem acontecido historicamente. A gente vê episódios desde impérios como o Império Soviético até pequenos países como era a Venezuela, que aliás não era pequena, a renda per capita era altíssima. O PIB venezuelano caiu 90% em 15 anos. Quer dizer, a Venezuela foi destruída na geração de vocês. Vocês estão olhando, lendo os jornais e vendo. Agora, sumiu dos jornais brasileiros, né? Ninguém mais vê, ninguém fala da Venezuela. Quando o Chávez estava lá, era todo dia socialismo bolivariano, século XXI, a nova esperança, olha o que deu aquele negócio. Então, essa trajetória é histórica. Isso acontece seguidas vezes. Não aprende quem não quer, ou quem é cego, ou quem quer destruir a democracia. Pode ser que alguns queiram destruir a democracia, mas o sistema democrático brasileiro, em nenhum momento, mostrou estar em risco, porque ele reage. Então, quando nós não completamos essa transição, porque nós fizemos uma abertura política, mas nós não fizemos uma abertura econômica, nós não completamos essa transição econômica. O Brasil é um caso de transição incompleta. Nós ainda não descentralizamos o poder e nós não descentralizamos ainda completamente a economia. Nós começamos a votar, mas nós não conseguimos ainda transformar o regime político e o regime econômico numa efetiva descentralização de poder. E o interessante disso é que os liberais acreditam em dois algoritmos, basicamente, para a decisão. Um algoritmo de decisão política. O poder tem que ser limitado e descentralizado. É o contrário do totalitarismo, onde o poder é concentrado e ilimitado. Então, os regimes democráticos, a principal característica é justamente a limitação dos poderes, e são poderes independentes, um limita o outro, e a descentralização desses poderes. O outro algoritmo responsável pelo sucesso econômico, material, espiritual da sociedade ocidental é exatamente o algoritmo das economias de mercado, que também envolvem sistemas de inteligência descentralizada. Em vez de ter uma economia de comando, controle central, com alguém pilotando tudo lá de Brasília, é o contrário. São pequenos centros de decisão espalhados pelo país inteiro. Um toma decisão aqui, o outro ali, o sistema de preço coordenando isso, jogando sinais para cá, para lá. E isso é que vai criando uma classe média emergente, impostos baixos, crescimento rápido, juros baixos, porque o governo está sob controle. Isso vai criando uma classe média empresarial, uma classe média forte. E isso garante, inclusive, a estabilidade política, porque são sistemas inteligentes e descentralizados, tanto politicamente quanto economicamente. Então, o Brasil não conseguiu ainda fazer essa transição. O Brasil continua órfão do poder central. Tudo depende do poder central. Agora, nós estamos avançando muito. E nesses últimos 20, 30 anos, os poderes foram se desalinhando, se tornando independentes. Antes tinha executivo, judiciário, legislativo, tudo pendurado, todo mundo respondendo à ordem lá de cima, hierárquica. Esses poderes começaram a se declarar independentes. É natural que tenha essa pressão toda que nós estamos vendo agora. Quer dizer, o legislativo se tornou independente do executivo. Aí o executivo tentou comprar a sustentação parlamentar. Despertar o judiciário, que prendeu os dois, prendeu quem comprou e quem vendeu experiência para sustentação parlamentar. Então nós estamos assistindo a um épico de desenvolvimento institucional. Um processo impessoal, cada um fazendo sua parte, de vez em quando um tenta invadir o território do outro. Então o Supremo às vezes acha que o Ministério Público está avançando demais, está entrando, ameaçando a privacidade das pessoas. Aí o
Ministério Público acha que não, que na verdade estão querendo é proteger a impunidade. Aí o povo na rua ronca, faz aquele barulho todo, bota pressão também. E esses espaços vão sendo definidos. Nós estamos assistindo uma democracia em funcionamento. Os poderes independentes, cada um tentando limitar o poder do outro para garantir um equilíbrio de poderes. Uma democracia vibrante que antigamente só pulava na perna esquerda, era um saci pererê, só tinha a perninha do lado de lá. Agora, de repente, você tem a outra perna e você fala assim, não, reduziu o espaço democrático. Como reduziu? Ampliou. Reduziu o espaço democrático, quem perdeu? Se você é social-democrata, reduziu o seu espaço democrático. Você agora é 49%. Antigamente você era 51%. Você agora perdeu. Vai para o banco, descansa um pouco. Saiba viver uma democracia. Democracia você não ganha sempre, você às vezes perde. Inclusive, se você ganhar sempre, vai para 100% do PIB de despesa pública. Subiu sem parar. Deixa a gente consertar um pouco para quando você voltar, você poder gastar de novo. Então, depois de 40 anos de expansão ininterrupta de gastos públicos, saíram de 18% do PIB para 20%, 22%. Quando os militares saíram, já estavam em 24%, 25%. Aí entra o governo Sarney primeiro, quando sai já está em 30%, entra o Fernando Henrique, quando sai está em 32%, sai o Lula com 36%, sai a Dilma com 45%, até onde ia isso? Aí, de repente, a população vota numa outra direção. Por 40 anos, os gastos públicos subiram sem parar. 40 anos, os impostos subiram sem parar. Os juros altíssimos o tempo inteiro. A economia afundando há 40 anos. A economia está descendo, ela cresceu 7,5%. Durante décadas, foi a economia que mais cresceu no mundo. Mais que China, que Japão, que Coreia, que Estados Unidos, que Alemanha. Recebia imigrantes do mundo inteiro. A segunda maior colônia de italianos fora da Itália. A primeira maior colônia de japoneses fora do Japão. A terceira maior colônia de alemães fora da Alemanha. O país recebia gente do mundo inteiro crescendo aceleradamente. Aí começa a desacelerar. Vai descendo, final do governo militar já está a 5%, sai de 7 e pouco para 5%. A inflação subindo, os gastos subindo, os impostos subindo e o país desacelerando. E eu usei essa imagem algumas vezes. Uma baleia ferida, uma baleia enorme, poderosa, forte, querendo se mexer. Um arpão, 2 arpões, juros altos, outro arpão, impostos altos, outro arpão, fecha essa economia. Foram sufocando, ferindo a baleia. Ela, de repente, começa a parar de se mover. Está aí parada. Os últimos 6, 7, 8 anos, ela cresce abaixo de 1%, em média. Ela cresceu um ano, 2, depois caiu 3,5%, depois cresce 1 de novo. Então, em média, ela está crescendo 1% ao ano. Aí a gente entra em 5, 6 meses, não houve entrega, não estão fazendo nada. O Brasil não está crescendo. A baleia não viveu, a baleia não está viva. Claro que não, rapaz, você matou a baleia, pô. Nós estamos tentando reanimar a baleia. Dá um tempinho pra gente. Você fica 40 anos furando a baleia, sangrando a baleia. Eu chego lá, tirei um arpãozinho, não está tendo entrega. Fizemos uma sessão onerosa, estava parada há 5 anos para permitir começar a extrair petróleo, porque estava parada há 5 anos. Fizemos Mercosul, estava parada há 8 anos. Fizemos União Europeia, estava parada há 20 anos. Fizemos a Previdência. Podiam ter feito no governo passado, não fizeram. Alguma coisa estava faltando. Senso de urgência, ou nós explicitarmos que, na verdade, estávamos defendendo as futuras gerações. Estava faltando alguma coisa no discurso. De repente, milhões de pessoas foram às ruas e defenderam a Previdência. Milhões de pessoas nas ruas. Isso é inédito. Eu não me lembro de caso, em qualquer país do mundo, 1 milhão de pessoas em cada capital brasileira dizendo, por favor, façam a reforma da Previdência. Isso é uma demonstração de maturidade extraordinária da opinião pública brasileira. Nunca vi as pessoas irem à rua dizendo, olha, podem nos sacrificar, cortem um pouco, queremos consertar, queremos nos sacrificar em favor das futuras gerações, nossos filhos e netos. Então, o Brasil é uma democracia madura, vibrante, enorme espaço democrático. A centro-direita está se manifestando, está conseguindo fazer reformas com apoio temático, quer dizer, o tema é sério, é a Previdência, o Congresso ajuda, a Câmara de Deputados e o Senado estão ajudando, as reformas estão começando a andar. Vem aí agora o saneamento, veio a lei da liberdade econômica, vem as privatizações com o Salim, a economia já está começando a andar mais rápido nesse segundo semestre. Foi o menor déficit dos últimos 6 anos, o menor déficit nominal dos últimos 6 anos, ao mesmo tempo a maior geração de emprego dos últimos 5 anos. A coisa está começando a andar. Agora, dá um tempo, dá um apoio. Eu passei 30 anos vendo o governo de centro-esquerda e esperando pacientemente que um dia pudesse haver uma orientação diferente, que não suba os impostos. Os impostos têm que descer nos próximos 5, 10, 15 anos. A economia brasileira tem que se abrir, não pode a 8ª economia do mundo ser a 100ª, 36ª em grau de abertura. Quer dizer, uma das economias mais fechadas do mundo. Mais fechada que o Brasil é a Etiópia e mais o Iêmen. Isso é literal, isso não é brincadeira. 109ª
em facilidade de fazer negócios. É um absurdo. Baixíssima produtividade, impostos elevados, juros altos demais. Isso tudo é consequência. Tem um vilão nessa história: o descontrole sobre gastos públicos. É o descontrole sobre gastos públicos. É o mesmo vilão que nos levou a crises cambiais sucessivas. É o mesmo vilão que nos levou para 2 hiperinflações, nos levou para a moratória externa, nos levou para a estagnação, nos levou para a corrupção, nos levou para juros altos, para impostos elevados. É o mesmo vilão. E os liberais sabem disso há 200 anos. E tem um fenômeno extraordinário acontecendo agora e que vale a pena explicar, porque parece que o fenômeno é aqui, mas na verdade é um fenômeno um pouco mais profundo que está acontecendo. São 3,7 bilhões de eurasianos vítimas do socialismo, chineses, os indianos, o leste europeu, Hungria, República Tcheca, Croácia, Iugoslávia, Sérvia, Polônia, Rússia. Eram todos socialistas. Caiu a cortina de ferro em 89. Eles perceberam que o socialismo era um caminho equivocado. Nobres ideais. Os ideais são nobres. Os socialistas roubaram a bandeira da solidariedade das grandes religiões. São religiões milenares, pregando a fraternidade. De repente chega meia dúzia de cara com a bandeira vermelha dizendo: nós amamos o próximo, nós é que gostamos dos outros, nós vamos salvar os outros. Pegaram o monopólio da fraternidade e da solidariedade, politicamente, no mundo inteiro, e dominar o cenário político do século passado, inclusive produzindo antíteses. Então tinha o internacional socialismo, produziu o nacional socialismo. Então, para cada Stalin, um Hitler. A reação ao internacional socialismo foi o nacional socialismo. Os dois com economia de comando, os dois com economia dirigista, os dois totalitários, os dois corrompendo regimes democráticos ou qualquer coisa alternativa que surgisse. Os dois perseguindo os liberais, os dois tentando acabar com o centro, os dois guerreiros. Quem comercializa não gosta de guerra. Quem gosta de guerra é quem não tem comércio. O comércio é um caminho para a paz, como o esporte é um caminho para a paz, como a cultura, a educação é um caminho para a paz. Agora, o capitalismo de Estado precisa de guerra. Maduro daqui a pouco vai dar um cacete, vai empurrar aí a Colômbia, vai empurrar a Venezuela, vai empurrar a gente. Ele precisa. Como é que ele explica o fracasso do sistema dele? Tem que ser culpa de um vizinho. E isso acontece há muito tempo. Então, nós no Brasil assistimos a uma democracia forte, robusta, que absorveu toda essa pressão, foi para uma hiperinflação sem se perder, ainda no regime democrático. Foi para uma moratória externa sem se perder, ainda no regime democrático. Sofreu corrupção sistêmica, sem se perder, ainda no regime democrático. Elege alguém contra o establishment e de centro-direita, uma aliança de conservadores e liberais. Por que tem risco? Não tem nada de risco. Agora espera 4 anos. Daqui a 4 anos faz a barulheira, toca a buzina, faz tudo outra vez, mas deixa os caras governarem um pouco. Nós começamos com um foco. Foi no primeiro semestre, nosso foco foi a reforma da Previdência. Outras coisas estamos fazendo. O Salim vendeu lá os 80 milhões que ele tinha de meta, 80 bilhões já vendeu, antes de acabar o ano. Abrimos para o Mercosul, abrimos para a União Europeia, abrimos para o EFTA, que é o European Free Trade Area, quer dizer, a área de livre comércio europeu. Na verdade, são países como Noruega, Suécia, Suíça, são ricos em volta, no entorno, na franja da Europa. Estamos avançando, estamos conversando com os americanos, já fizemos um acordo de livre comércio em automóveis com os argentinos aqui. Na verdade, ele tem um prazo de maturação, não é instantâneo, mas já está tudo assinado e agora ele começa a convergir para comércio livre. Já temos também com o México, quer dizer, estamos avançando, estamos negociando. Agora, enquanto estamos conversando, nossa equipe está negociando com o Canadá, com a Coreia do Sul. Então, estamos trabalhando de manhã, tarde e noite, em todas as dimensões. O Salim já está preparando o programa de privatização do ano que vem com coisa grande, vem com coisas maiores, né? Porque ele estava aquecendo esse ano ele estava conhecendo o território, chegou lá, deu uma olhada, olhou para um lado, olhou para o outro, está preparando o ataque. O ano que vem ele vem com força. O ano que vem nós vamos ver o Salim em grande estilo. Estamos desestatizando o crédito. Primeira vez nos últimos 8 anos que o crédito privado, o estoque de crédito privado está acima do crédito público, porque eles tinham alavancado os bancos públicos, endividando o país. O que nós fizemos foi despedalar os bancos públicos. Quer dizer, quando chega na hora de formar empresário campeão, jogar dinheiro para estádio de futebol, que o time do presidente, que o presidente gosta, nenhum presidente pode ter tanto poder. De repente eu torço para o Flamengo, parece um estádio, de repente.
repente, porque eu sou presidente da República e gosto do Flamengo. Vamos fazer um estádio de Palmeiras agora, financiado. Não, eu falei do Palmeiras porque o presidente é Palmeiras. Por isso que eu dei exemplo do Palmeiras, né? Porque o Lula é Corinthians. O Lula é Corinthians, ele gosta do Corinthians. De repente, uma empreiteira foi lá e fez um campo. Está com a dificuldade enorme para pagar. Não está conseguindo pagar. Está com dificuldade de pagar. A Caixa Econômica Federal foi lá dar uma olhada. O dinheiro do Corinthians está difícil de pagar o estádio. Porque a empresa que fez também cobrou um preço que era um pouco maior do que o preço normal. Agora o Corinthians não paga a empresa não paga a Caixa. Começou o rolo geral da República. O rolo está rolando. Então, não pode isso. Um presidente gosta de um time, surge um estádio por time. O presidente gosta de dois empresários, um vira uma fábrica de proteína animal do mundo. Então, o cara saiu, comprou uma, duas, três, quatro, cinco, já foi embora, já comprou tudo lá fora, virou a maior fábrica de proteína animal do mundo. Tá lá, bacana. O presidente é amigo. O banco ainda ganhou dinheiro. Tudo bem, mas quem disse que o banco, para ganhar dinheiro, tem que financiar uma empresa para fazer um negócio desse? Então, tá cheio de distorções. Demos dinheiro para Cuba, para Venezuela, que jamais pagarão esses empréstimos. Não tem dinheiro, não tem capacidade. Então, países quebrados. Por que demos dinheiro também? Então, esse poder ilimitado de um presidente é errado, é equivocado. É sintoma de subdesenvolvimento das instituições brasileiras. Mas elas estão se aperfeiçoando. Agora já vai ser mais difícil pegar um dinheiro desse lá. Inclusive porque nós estamos desalavancando o banco. Estão puxando o dinheiro de volta, pagando a União, reduzindo a dívida e ampliando o mercado de crédito privado. Então, o resultado, os juros estão desabando, não só a percepção de risco lá fora, que está num ponto mais baixo da história, mas também aqui dentro. Os juros estão descendo, já estão a 5,5, vão continuar descendo, e o Brasil vai começar a ser interessante para os empreendedores, em vez de ser o paraíso dos rentistas, como foi nos últimos 30 anos. Nós estamos muito seguros do que nós estamos fazendo. Estamos absolutamente seguros que nós estamos fazendo a coisa certa. Sabe por quê? Os erros eram óbvios, os erros são muito óbvios. Então, você não pode só expandir crédito público, ficar se endividando em bola de neve. A dívida brasileira está em quase 5 trilhões, a dívida interna. As pessoas acham que é normal ficar com juros na lua, o governo gastando sem parar e se financiando no mercado de crédito e asfixiando todo o setor privado, que não aguenta. As empresas privadas vão quebrando. O crédito é muito caro, vai quebrando uma, quebrando duas, quebrando três, e o governo lá impassível. É o elefante que resolveu tomar banho na piscina das crianças. Então, nós todos lá na piscina das crianças, o elefante senta e fala, não, a piscina é minha. Esse é o crédito, essa é a história do governo tomando crédito no mercado brasileiro de dívida. Então, nós vamos desmontar essa máquina. Nós temos que desmontar essa aparelhagem antieconômica. Então, nós vamos desalavancando esses bancos públicos. O BNDES agora, o S vai ser de saneamento. Tem que dar saneamento. A população brasileira, a diferença de expectativa de vida do Nordeste, Norte-Nordeste para o Sul, é grande. Mas quando você decompõe, você pega alguém que chegou aos 60 anos, a expectativa de vida é praticamente